para que fique disponível para vocês, para vocês mesmos pesquisarem a aula depois e para os demais colegas que por algum motivo não puderam participar desse momento, que eles possam assistir a aula depois, tá certo? Então, vamos lá começar. Vou compartilhar com vocês a tela aqui. Professor, só um instante. Ainda sobre a dúvida do nome. Se, no caso, não estava como o nome do discente, estava como o nome do tipo de alguém da minha família, mesmo assim, você sabe quem é? Nesse caso, eu vou... Não. Nesse caso, Mas se tiver com outro nome, eu não consigo. Mas eu faço o seguinte, eu pego a lista de quem já respondeu, eu digo, gente, já recolhi essas daqui. Aí, se tiver algum com nome diferente que eu não consigo identificar, eu digo a vocês. De todo modo, né, quanto às atividades, eu peço... eu vou até bom estar gravando já, porque eu vou explicar algumas coisinhas para vocês. Vejam só. O prazo que eu tenho legalmente, vamos dizer assim, foi até um acordo entre os professores que a gente obedeceria exatamente o período do módulo, né? Então, oficialmente eu digo a vocês que o prazo de entrega é dia 23. No entanto, existe uma diferença aí de tempo entre o dia 23 e o início do segundo módulo, que vai ser só dia 18 de janeiro, tá certo? Quase um mês aí, praticamente um mês. O que é que acontece? Existe uma proposta de que um módulo ele não entre no outro, ele não interfira. Então, aquilo que vocês puderem conseguirem me mandar antes do segundo módulo começar, fica aceito, tá bom? Isso vale para as listas de atividade, isso vale para o trabalho escrito, tá certo? Então, vocês me entregam antes que o segundo módulo comece. Ele... e aí, com o tempo, né, eu particularmente, todos os outros professores, quase todos os outros vão estar de férias, mas eu fiz, por conta da gestão de pessoas, eu fiz um acordo para não tirar as férias nesse momento de janeiro. Então, de 4 a 15 de janeiro, que é férias para todo mundo, eu não vou estar gozando férias, eu vou estar em atividade, tá certo? Remota e presencial no IF. Então, se vocês quiserem tirar dúvida durante esse período, vocês podem tirar dúvida. Se vocês precisarem de alguma ajuda, tem um exercício que não está conseguindo, ou a atividade que é para terminar de escrever, que vocês estavam com dificuldade, o que vocês precisarem, vocês falam, tá certo? E aí a gente vai negociando tudo isso bem tranquilo. E aí, antes da gente fechar no dia 23, eu vou fazer uma tabela em que, antes de fechar as notas, na verdade, eu digo, gente, a tabela que eu tenho é essa daqui. E aí, da primeira atividade, da primeira unidade, desculpa, eu coloco todas as atividades que eu já tenho e com a nota delas, tá certo? E aí vocês vão responder aquilo ali. Vocês veem. Por acaso, se alguém vê que está faltando uma nota, eu só devo liberar essa planilhazinha no início na última semana de dezembro ou na primeira semana de janeiro. E aí, quando eu liberar essa nota, vocês veem, eita, estou faltando a atividade 3, estou faltando a atividade 7, estou faltando a atividade 8, e vocês respondem, tá bom? Desde que, quando eu tiver que fechar a nota do primeiro módulo, a nota da gente, todas as atividades. Agora, depois que eu fechar a nota, eu não tenho como aceitar mais, tá certo? Então, vocês têm um tempo aí, uma gordurinha, vamos dizer assim, tá certo? Gente, eu respondi a pergunta, não foi? Acredito que sim. Gente, vamos lá. Hoje a gente vai ter 2 aulas em uma, né? Eu vou tentar ser o mais dinâmico aqui possível. E aí, antes de mais nada, eu queria registrar aqui que ontem, para uma forma de ajudar mesmo vocês, sabe que a disciplina, eu estou trabalhando paralelamente com ela, com vocês, do curso de administração, e com o pessoal do técnico de meio ambiente, em bioestatística. E
O que é que diferencia, professor? Na verdade, a cobrança, se eu tivesse fazendo os exercícios presencialmente, que tudo isso é uma adaptação, porque a gente está no ensino remoto, lembrem disso. Mas, estando presencialmente, a gente teria uns exercícios com mais complexidade para vocês. E a parte do assunto, tem uma parte que eu vou parar com eles da semana que vem. Então, basicamente, eu termino o assunto com eles essa semana. E vocês, eu vou avançar ainda mais no assunto, né? Então, tem essa diferença. Vocês veem um conteúdo mais aprofundado. Não que eu vá cobrar todo ele dentro do trabalho, mas vai ter a lista de exercícios sobre o conteúdo que vai ser cobrado a vocês. E, como a gente está vivendo num período de ensino remoto, de pandemia, etc., e a gente está fazendo uma adaptação forte do ensino, embora, mesmo com a adaptação, já é uma rotina minha, quando estou lidando com a disciplina de estatística ou bioestatística, e, enfim, quando eu estou lidando com a parte de estatística, eu acho que é uma parte que dá para brincar, dá para a gente ver muito fácil no dia a dia, né? É uma parte gostosa de trabalhar e tudo mais. Então, já tenho alguns semestres, mais de um ano, inclusive mais de 2 anos, venho trabalhando com as turmas na perspectiva de utilizar todo o conhecimento da estatística. Então, a gente vê primeiro bem o conteúdo e na segunda unidade a gente faz o projeto de pesquisa. Num semestre normal, habitual, a gente tem aproximadamente 1 mês e meio, quase 2 meses para fazer esse trabalho. Então, um trabalho que é feito em 1 mês e meio, desenvolvido só o conteúdo, só o trabalho, que você já vê o conteúdo, é muito diferente do que a gente vê todo o conteúdo e o trabalho dentro de 1 mês. Então, qual foi a proposta para vocês? Foi que o ensino ele pudesse ser integrado. À medida que eu fosse passando trabalho, para dar uma dinâmica diferente, ao mesmo tempo eu vou explicando o assunto, né? E acho que essa dinâmica, mesmo que ela fique pouco clara a respeito do efetivo assunto a ser cobrado de vocês, ele dá um significado já imediato às coisas. É lógico que vocês só vão entender a complexidade de tudo aquilo que está sendo cobrado quando o trabalho estiver pronto, né? Ninguém entra numa selva, ninguém entra numa floresta já sabendo de tudo aquilo que vai encontrar, né? É um desafio, você vai conhecendo ali a natureza, a vegetação, os animais, ou seja, cada ambiente novo é uma descoberta. E como ambiente novo causa descoberta e ansiedades múltiplas em quem está percorrendo essa trilha, obviamente a sensação de cada um nesse meio do caminho é que é diferente. Alguns vão ter mais segurança, outros menos, por conta da bagagem, por conta daquilo que já tem de propriedade da matemática, até um pouco do conhecimento da estatística ou não. E aí, mas é algo que a gente tem que trilhar. Mas a gente não pode dizer que conheceu a floresta se a gente não der os passos, né? Não adianta a gente ter um bom guia se a gente não tiver a vontade de fazê-lo, de fazer essa trilha. Não adianta a gente ter um bom mapa, uma boa bússola, não adianta a gente ter bons equipamentos, se a gente não se empenha em fazer o caminho, né? E o que eu estou dizendo isso? Após alguns comentários no grupo do WhatsApp, sinceramente, me brotou Fiquei muito instigado com alguns posicionamentos. Porém, eu fiquei muito tranquilo sobre aquilo que é o meu papel. E aí eu fiz um exercício sobre tudo que da minha carreira de estudante e de professor, que eu faço até hoje,
e fui vendo como foi que eu percorri toda essa trilha. E assim, em disciplina nenhuma durante toda a minha graduação, meu curso técnico, minha graduação, minha especialização, mestrado, as especializações, o mestrado, eu nunca tive uma disciplina em que eu tenha adquirido conteúdo simplesmente por olhar para o professor ou olhar uma videoaula, não. Ou por estar presente na sala de aula. Em tudo, eu tive que chegar em casa e pegar um livro, e revisar, estudar, e formar grupo, e tirar dúvida com um colega. E mesmo quando não tinha um colega para tirar dúvida, aquilo que eu precisava empreender aqui em situações adversas. Hoje tenho a tranquilidade, um cachorro ali gritando, latindo de vez em quando, mas eu tive situação de ter que estudar de madrugada e eu tinha que estudar de madrugada porque de dia eu não podia estudar porque minha vizinha não deixava com som alto, entendeu? E mas mesmo assim a gente consegue, a gente se desenrola e esse esforço é o que vale a pena, é o que faz o mérito não ser do professor. Eu tive ótimos professores, mas se eu não tivesse sido um ótimo aluno, eu não teria alcançado tudo aquilo que eu alcancei. E esse é o recado que eu quero passar para vocês. Da disciplina, ela tem sua dificuldade, eu nunca disse que era fácil, né? Mas todo momento, desde o início da disciplina, eu me coloquei como parceiro de vocês, dizendo que íamos construir juntos, iríamos fazer tudo juntos, iríamos descobrir aquilo que precisava ser feito e como ser feito juntos. Todo momento em que eu preparo material, todo momento em que eu estou preparando aula, que eu estou aqui com vocês, eu me coloco no papel de vocês. E quando eu vejo que eu posso facilitar alguma coisa, porque meu intuito aqui não é dificultar, meu intuito é facilitar, certo? E toda vez que eu posso encontrar alguma forma de ajudar vocês, eu vou ajudar, tá certo? Porém, não é meu papel entregar nada a vocês de bandeja. Porque lá na frente não vai ter graça, tá certo? Não vai ter graça porque as vitórias de vocês muito provavelmente vão ser muito pequenas. Porque tem um monte de gente aí. Lembrem que enquanto vocês podem estar numa situação um pouco confortável, tem um monte de gente aí se lascando de verdade para poder alcançar os seus objetivos. E aí, o papel de vocês, eu não quero que vocês se lasquem de verdade, ao contrário, eu quero que vocês sejam super vitoriosos, mas sejam vitoriosos por um mérito de vocês, porque vocês estudaram, porque eu dei as ferramentas, mas foram vocês que trilharam todo o caminho, tá certo? E que esse recado, vocês, eu acho que ficou bem claro a respeito do que é, dos comentários, das figurinhas, mas também ficou bem claro a respeito do meu papel aqui enquanto educador, enquanto facilitador do conteúdo, tá bom? Não sou despachante de conteúdo, não. Vamos lá. Aula síncrona 5, distribuição de frequência. Como eu disse a vocês, a gente fez a nossa amostragem, tá certo? Eu mostrei para vocês como é que a gente fazia a amostragem. Disse a vocês que no nosso trabalho a gente vai precisar fazer 3 amostras, e essas 3 amostras, elas são feitas com técnicas de amostragem diferentes. A primeira técnica, a técnica que a gente chama de casual ou aleatória simples. A segunda, sistemática, e a terceira, estratificada proporcional. Como eu disse a vocês, o trabalho nós vamos construir juntos. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o trabalho, tá certo? Assim como eu tinha prometido a vocês. Vamos lá colocar o nome, trabalho de estatística básica. Estatística aplicada a
administração. E aí, pedi para vocês pularem sumário, introdução e objetivos gerais, porque isso a gente só vai fazer depois, tá certo? Mas no final, tu vai fazer super tranquilo. Chegamos à parte da coleta de dados. E aí, na coleta de dados, minha gente, função de vocês, descrever aquilo que a gente está fazendo. Como é que a gente está coletando dados? É um relatório. É como um projeto de extensão, de pesquisa, um PIBEX, um PIBIC que vocês podem fazer. É um relatório que vocês vão apresentar na empresa. Quem vai estagiar, vocês podem a todo momento serem motivados ou ser requerido de vocês que façam um relatório. E quando a gente faz um relatório, a gente descreve ao máximo toda a situação, para que fique muito claro o que a gente fez para poder chegar naquele resultado, como a gente trabalhou todos aqueles dados e como os resultados eles se consolidam. Quando a gente faz essas 3 etapas muito bem, a gente tem uma aprovação de tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, vejam só. Deixa eu só confirmar aqui, estou compartilhando a tela. Pronto. Então, a gente tem aqui a coleta de dados, certo? Como foi que foi feita a coleta de dados da gente? Primeiro, para desenvolver, a gente utilizou um banco de dados, que ele foi feito a partir de um questionário. Esse questionário foi elaborado na plataforma do Google Forms. Foi aplicada entre os alunos dos cursos técnicos de meio ambiente, em 2 turnos, manhã e tarde, e entre vocês da turma de administração, do curso superior bacharelado em administração. A pesquisa foi aplicada entre os dias 4 e 7 de dezembro, porque eu ainda aceitei resposta no dia 7 de dezembro. Ele estava dividido em 4 partes. E vocês vão descrever essas partes como eram. A primeira parte era uma coleta do dado respondente, todos os outros dados eles eram fictícios. Então, tudo isso tem que estar descrevendo. Cada aluno se propôs a responder um certo número de vezes, responder um certo número de vezes, e esses dados eles foram planilhados, né, numa planilha de Excel, e aí foram tratados de forma individual a partir de 3 amostras. Como foram feitas essas amostras? Chegou alguém aqui? Como foram feitas essas amostras? Então, aqui eu estou descrevendo, deixa eu não puxar muito aqui, como essas amostras foram feitas. Foram formadas 3 amostras com diferentes técnicas de amostragem, né? A amostra A, ela é formada por 2,2% da população escolhida e utilizou um sorteador eletrônico, que nesse caso da gente foi o site sorteandojá.com.br, onde nós pedimos o número de 10, o sorteio de 10 números entre 1 e 439. Então, quem não fez ainda, veja como é. Quem já fez, veja se fez certinho, senão a gente corrige. A ideia é que vocês vão, né, vocês possam ir até o site, sorteando já. Fechar aqui. Vou sortear com números, que é para ficar mais rápido. Vou querer escolher 10 números entre 1 e 439. Sortear. Realizou o sorteio, me deu 10 números diferentes. Professor, por que o senhor escolheu 10? 10 é o valor absoluto que representa a porcentagem de 2,2% da população total. Como o senhor chegou aqui, professor? Vamos lá. Deixa eu botar aqui mais uma paginazinha. A canetinha. Tem várias formas da gente fazer. Primeira é a gente fazer uma regrinha de 3, né? 439 é o total, então é 100%. Se eu quero 2,2%, isso aqui representa quantos alunos? Quantos dados, né? E aí, ó, 100 vezes x é igual a 439 vezes 2,2. Isso aqui, eu vou resumir aqui a história. Vamos pegar aqui a calculadora, tá bom? E aí, 439 vezes 2,2 dividido por 100. Isso aqui vai dar 9,568. Pronto.
Só que a gente não pode pegar 9,568 dados. A gente vai ter que arredondar. Na hora do arredondamento, a gente sempre faz uma pergunta. Está mais próximo de quê? 9,56 reais. Está mais próximo de 10 reais ou de 9 reais? De 10, né? Está faltando menos centavos aí para chegar em 10. Então, isso aqui, a gente pode botar até o símbolo aproximadamente 10 itens. Então, foi assim que a gente escolheu. Na segunda amostra, aí eu já vou colocar logo aqui, para facilitar o trabalho da gente, a segunda amostra é uma amostra de 3,2%. E isso aqui, eu já vou dar o resultado para vocês. Isso aqui é a amostra A. Isso aqui é a amostra B. A amostra B vai precisar de 14 itens. Vocês têm como calcular, tá bom? E a amostra C... Vou parecer, não é? E a amostra C, que é no total de 4,5%, é um total de 20 itens. Tá bom? Se vocês quiserem pegar a calculadora, faz lá, 439 vezes 2,2%, 9,586. 439 vezes 3,2%, 14,048. E 439 vezes 4,5%, opa, vou dar um erro aqui, 439 vezes 4,5%, vai dar, opa, só falta dividir por cento, desculpa, 19,75, que está mais próximo de 20, tá bom? Essa daqui, lembrando, é uma amostra que a gente vai fazer casual, ou aleatória simples. Nessa daqui a gente vai usar a sistemática. E essa daqui, que é a mais sensível, a mais delicada, a gente vai usar os extratos, tá bom? De forma proporcional. Então, é aquilo que a gente chama de estratificada proporcional. Vou fazer cada uma delas com vocês, tá bom? Vamos nos deter por hora sobre a amostra A. Então, o que é que acontece aqui com a amostra A? Vou voltar aqui, fechar essa calculadora. Gente, vejam os números que a gente tem aqui, que eu sorteei junto com vocês. Vou até anotar aqui no controle do lado. 2, 39, 86, 226, 289, 315, 316, 376, 410 e 420. Certo? Foi assim que a gente formou a nossa primeira amostra. O que é que vai acontecer, então? Vou trazer aqui, olha, pegar aqui a nossa planilha. Eu tinha dado uma planilha para vocês enorme, uma única planilha enorme, que não estava separada. E aí, o que foi que eu fiz? Eu, inclusive, reduzi os dados que a gente vai precisar analisar. A C ainda ficou muito grande, mas reduzi ao máximo para poder ajudar mesmo na hora da pesquisa, tá bom? Então, vou primeiro aqui para a amostra A. Na amostra A, eu só estou considerando algumas informações. Sexo, idade e cidade, não mudou. E na hora das passagens, eu só estou analisando passagens utilizadas, transportes utilizados e o valor das passagens. Quando tem um dado que eu não conheço, que a pessoa não respondeu direito, ou respondeu um valor estranho, colocou um nome que não dava para descrever, que não era zero, enfim, aí eu botei esse asterisco aqui, tá bom? Significa que eu não tenho precisão desses dados. A gente coloca ou 3 pontos, só que aí não fica destacado, boto 3 asteriscos para dizer, essa primeira pessoa que respondeu, ela não respondeu de um jeito que deu para entender o valor da passagem. É um dado impreciso, tá certo? A gente não sabe definir qual é. Quando é zero, duas ações. Ou a gente coloca zero, escreve zero,
ou a gente coloca um traço. Vejam só, quando eu botei 0, eu vou escrever 0 e dei um Enter. O Excel, ele converteu para traço. Por quê? Como é 0, não vai fazer influência nenhuma. Visualmente, já ajuda para a gente. Que é diferente. Olha, aqui tem um monte de zero perdido aqui no meio. Se no lugar desses zeros tivessem traços, olha só como carrega muito menos isso para a gente. Tá certo? Principalmente quando a gente tem muitas informações igual a zero. Tá certo? Então, a tabela a planilha A, que dentro da planilha Excel que eu mandei para vocês, está ela aqui, ó, bonitinha, só com essas informações. Então, lembra que a gente já fez o sorteio? Pois é, vamos formar a nossa amostra. Como a gente pode fazer? Duas opções. Ou eu vou recortando os dados que eu não quero da nossa pesquisa, ou eu vou copiando e colando cada uma dessas linhas e botando uma planilha nova. Duas opções, certo? Então, vamos dizer que eu copiasse e colasse, né? Primeiro dado ordem 2. Segundo, eu vou copiar isso aqui também. Pronto. Dá mais espaço aqui. Vamos lá. A informação de número 2 está aqui, ok? A informação 39, que é o próximo da conta aqui. Eu vou copiar. Então, naquela planilha, você vai eliminando, né? Vai recortando. O próximo número é 86. O próximo é 226, já dá um salto bom aqui. Depois, 284. E assim por diante. Eu não vou botar aqui todos, pegar 5 aqui para vocês terem ideia. Essa tabelinha bem bonitinha aqui, ó. Deixa eu só copiar aqui. Compactou. Vou pegar essa tabelinha que está bem bonitinha. Só que a de vocês vão ter 10 informações diferentes, lembram? Eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Olha que bonitinha que ficou. Posso selecionar esses dados, ajustar ao conteúdo. Professor, eu estou com um problema, não estou conseguindo formatar ela bem direitinho para mandar para o senhor. Não tem problema, tá certo? Eu sei que tem gente que vai fazer pelo celular, que é mais dificultoso. Enfim, não se preocupem muito com isso, não. Pronto. Coloquei aqui 5 informações das 10 que eu tenho que pegar, certo? O que é que acontece, então? Toda vez que você colocar num relatório, enfim, a gente está trabalhando com números que a gente tirou de algum lugar. Então, na estatística, a gente tem uma regra bem básica a respeito de qualquer tabela, tá certo? Essa é uma tabela. Eu tenho que dizer o que ela significa. É como se eu pegasse todo o texto que tivesse antes dela, esquecesse, tudo que tivesse depois esquecesse. Essa tabela, ela já tem que dizer para a gente para que ela veio. Tem que saber o que é aquela tabela. Se eu olhar só aquela tabela, eu vou entender. O que é que ela está falando, de onde eu tirei esses dados. Tá certo? Então, bota aqui no título, tabela 1. Geralmente a gente tabela 1, numera, né, para dar uma ordem. Essa daqui eu vou falar sobre transportes para mostrar.
sobre a amostra. E onde eu tirei esses dados? Eu não inventei esses dados. Tirei eles da pesquisa da gente. Ou seja, a fonte dos dados... Opa! A fonte desses dados é o nosso banco de dados da pesquisa. Tá bom? Se eu olhar agora... sobre o que a tabela fala, a tabela 1 fala. Ele fala sobre os transportes sobre a amostra A, né? O número de passagens e transportes e o valor gasto com passagens para aquela amostra A, tá certo? De onde eu tirei isso? Do nosso banco de dados da pesquisa. E aí ele tem todas as informações. Sempre toda a tabela tem que estar completa desse jeito, tá certo? Então, vou apagar aqui a anterior. E aí, a gente entra no outro contexto, que é o seguinte. Vocês veem que a gente tem várias informações aqui, e que a gente vai tratar essas informações. Existem várias formas de tratar essas informações na estatística. Várias formas de tratar. Na estatística, a gente leva em consideração quantidades, números, tá certo? Mesmo dados que não são números, que não são numéricos, a gente pode convertê-los em números. De que forma? Se a gente observar a frequência com que eles acontecem, o intervalo com que eles acontecem, tá certo? Então, tudo isso vira informação numérica. Toda tabela que ela contém essas informações numéricas que podem ser tratadas por técnicas da estatística, a gente chama essas tabelas com um nomezinho especial, que são as séries estatísticas. Então, o que é uma série estatística? É uma tabela que ela contém informações numéricas, tá bom? E que essas informações numéricas, elas podem ser tratadas sob o aspecto da estatística, ok? Existem na estatística essas séries, que podem ser várias. Então, isso daí para a gente já é uma série estatística, tá bom? Em que eu descrevi aqui, e a única coisa que eu coloquei aqui foi a ordem com que esses dados eles foram tirados do banco. Eu pergunto para vocês, eu tenho como saber, para analisar, quantos homens e quantas mulheres responderam essa pergunta, compõe a minha amostra, né, a nossa amostra. No meu trabalho aqui, tem um homem e 4 mulheres. Então, coloquei aqui embaixo, ó, quantidade de amostra por sexo na série A. Bom, vou botar aqui para baixo. Pronto. Tem um homem e 4 mulheres. Essa forma de representar é o tipo de dado que a gente chama de dado absoluto. É aquele que fala por ele mesmo. Quando eu digo tem um homem na pesquisa, é um homem. Quando eu digo 4 mulheres, 1, 2, 3, 4 mulheres. Eu não tenho dúvida sobre o que é isso. Porém, existe uma outra forma de representar que é de forma relativa, utilizando índices, quocientes, taxas e etc. Todas essas informações a gente chama de relativas. Por que elas são relativas? Porque elas dependem de uma informação complementar para que eu possa entender direito aquela informação. Um grande exemplo, muito utilizado para as quantidades relativas, para os números relativos, são as porcentagens, tá certo? Então, 1 com relação a 5, que está na minha tabela aí. 1 com relação a 5 equivale a quantos por cento? Faz a continha lá. Tá bom? Então, vou puxar aqui. Se eu tenho 5, que é o total, e eles valem 100%, se eu tenho só um homem, equivale a quantos por cento? Vocês vão achar por resultado lá, 20. Tá bom? Ou seja, 20% são homens. Obviamente, 80% são mulheres, porque eu só usei 2 variáveis aí nesse dado, tá bom? Dado sexo. Outra forma, outro dado que a gente pode pesquisar, tá bom? Por cidades. Aqui eu tenho 5 cidades diferentes, 4 cidades, sim. Tem 4 cidades diferentes. Cabo, Escada, Ipojuca e Ribeirão. Como eu tenho certo já controle aqui, Cabo, Escada, Ipojuca
Ribeirão. Sendo que destes, somente o Cabo tem 2 representantes, tá bom? Na nossa amostra. Deixa eu tirar daqui. Pronto. Cabo tem 2, Escada tem 1, 1. Só que 1 do total de 5 equivale a 20%. E 2 equivale a 40%. Quando a gente somar isso aqui, ó, dá 100%. Lembre sempre que a soma dessas porcentagens, se eu estou falando de um valor total fechado, vai ter que dar 100%. Essa segunda tabela eu chamei de amostra A por cidades, tá certo? Aqui eu poderia chamar amostra A por sexo. E de onde eu tirei essas informações do nosso banco de dados, tá certo? Do banco de dados da pesquisa. Então, essa é a forma como vocês vão coletar e formar a amostra A, tá certo? Nem todos os dados eu quero que vocês façam tabela. Por quê? A gente também vai trabalhar com gráficos. Então, hoje, a aula de hoje, a gente vai trabalhar primeiro com as séries, estatísticas, as tabelas, que aí, nesse caso, a gente tem um nomezinho ainda especial, e vai trabalhar com gráficos. Então, todas as informações vocês precisam colocar na forma dessas tabelas, dessas séries estatísticas, que a gente ainda pode dar um nomezinho especial para elas. Nome especial, professor? O nome especial que a gente dá a elas é justamente distribuição de frequência. E por que distribuição? Distribuir, separar, né? Distribuição de frequências. Frequência é o número de vezes que algo se repete, tá bom? A frequência de uma onda é o tempo que ela precisa para chegar no mesmo lugar dela. A frequência da pessoa na minha casa, o número de vezes que a pessoa vem me visitar, tá certo? Então, a frequência de ausências, né? A frequência de comparecimentos. Eu vou anotar a frequência de vocês, na verdade, estou anotando a frequência de comparecimento, porque a falta também pode ser frequente, tá certo? Então, distribuição de frequência é uma tabela, que, consequentemente, é uma série estatística, mas que tem uma característica muito especial. Nela, existem duas informações. Existem duas informações. As duas informações são essas. De um lado, eu tenho o dado, e do outro lado, o número de vezes que ele aparece. X é o dado que está variando, tá bom? Então, por exemplo, X poderia ser cabo, escada, Ipojuca, Ribeirão. Cabo aparece 2 vezes, a frequência do cabo é 2. Escada aparece uma vez, a frequência de escada é 1. Pojuca e Ribeirão também aparecem uma vez cada. Obviamente, a frequência de cada uma dessas informações também vai ser igual a 1, tá certo? Então, a gente costuma falar que isso aqui é o X1, sendo que esse XI, sendo que esse é um índice e ele é de posição. Então, o primeiro dado é o cabo, o segundo dado é Ipojuca, o segundo dado é escada, o terceiro dado é Ipojuca, o quarto dado é Ribeirão. E, consequentemente, cada dado tem sua frequência. Então, a frequência da primeira informação é 2. A frequência do segundo dado é 1. A frequência do terceiro dado, que é Ipojuca, é 1. A frequência do quarto dado, que é Ribeirão, é 1. Tá certo? Isso é uma distribuição de frequência. Isso aqui que a gente fez, essas duas tabelas, essas duas séries, elas são distribuições de frequência. Por quê? Eu disse quantas vezes aparecia a palavra homem, quantos homens eles foram pesquisados. Eu disse quantas mulheres foram pesquisadas, quantas vezes mulher apareceu na contagem da gente. Eu contei quantas vezes o cabo, escada, Ipojuca e Ribeirão. Então, tudo isso aí
é um número de vezes que aparece. Vocês podem apresentar ela das duas formas, sendo que na forma absoluta ela já está completa por si só. Na forma relativa, a gente precisa completar essa informação. Precisa dizer 20% de 5, 80% de 5, e assim por diante, tá bom? Com isso, formamos dois exemplos aqui de amostra, vimos aqui a quantidade de vezes que ele vê e formamos a distribuição de frequência, tá certo? Ficou claro, então, a respeito da forma casual, aleatória? Vou partir, então, considerando que sim, vou partir, então, para a formação da amostra B, tá bom? A amostra B eu dei um desafio, que era a formação a partir da forma da amostragem sistemática. O que é que a sistemática ela diz? Ela diz que, dado o início, um número de referência, a gente vai pegar esse valor e vai estabelecer um determinado... a gente vai estabelecer um determinado intervalo em que a gente vai coletar essa informação, tá bom? Desafio que eu dei a vocês ontem. Pegar o número da matrícula de vocês no final lá, tá certo? Então, se eu tenho aqui 3 matrículas... 2020, ADM 00, 2020, ADM, 2020, ADM. Pronto. Peguei esses 3 aqui. Também 43 duas vezes. Mas vai ficar assim. 3.843 e 7.843. Isso porque eu estou considerando que vocês façam esse trabalho em trio. Se vocês forem fazer em dupla, só vai usar 2 matrículas. Se estão fazendo sozinho, vai usar só os 2 últimos dígitos da matrícula de vocês. Tá bom? O que é que acontece? E atenção que eu vou olhar para ver se está batendo essa informação. Tá certo? O que é que acontece então agora? Eu tenho a primeira matrícula termina em 43, a segunda em 43 e a terceira em 20. Então, a gente vai somar 43 mais 43 mais 20. Isso aqui vai dar 106. Então, o primeiro número de referência para a gente vai ser o 106. Primeiro número que a gente vai pegar na amostra. A gente precisa de quantos? Lembra que eu calculei 3,2% do total de 439, são 14 amostras. Então, vou separar aqui a primeira, segunda, aliás, nem vou botar número para não confundir. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. A oitava, nona, décima, 12ª, décima primeira, 12ª, 13ª e 14ª. Então, a gente vai precisar de 14 informações. A primeira linha que a gente vai pegar, qual é a matrícula de vocês? 106. Então, a primeira linha que vocês vão pegar é 106. E agora vocês vão pegar o intervalo. O que é o intervalo? O intervalo será, vocês têm que calcular aqui, tamanho da população dividido... dividido pelo tamanho da amostra. A gente sabe que a população é de 439 e que a amostra é no total de 14. Então, vamos dividir aqui. Vou pegar a calculadora e vou dividir 439 por 14. Deu 31,35. Só que 31,35 aproximadamente, eu não posso usar esse intervalo aqui. Ou eu vou usar 31 ou eu vou usar 32. Então, para mim, fica melhor dividir aproximadamente 32, tá bom? Porque eu arredondei para mais, está mais próximo de 31. Para dar oportunidade para mais no intervalo. Se usar 31 está errado, professor? Não, não está errado. Tá bom? Então, eu vou descobrir os outros como. Vou somar agora 32, 32. Vai ficar assim, ó.
mais 32, mais 32, mais 32, mais 32, e assim vai. 298, mais 32, 430, 462. Opa, professor, peraí, não dá. Por que não dá 462? A amostra a população da gente vai até 439. Então, não posso continuar com 462. O que é que eu faço? Eu vou voltar para o início, tá bom? Então, é bem simples. Pega a calculadora de novo. Vamos lá. 462, que era para ser o próximo número, eu vou tirar 439. Aí deu 23. Então, eu vou recomeçar aqui no 23. 462. Opa. Não. Vou recomeçar no 23. E agora 23 mais 32, mais 32, mais 32. Eita, peraí, tem uma coisinha aqui. Eu pulei de 298 para 430, minha gente. 330. Peraí. 330. Ainda dá aqui. Mais 32, mais 32, mais 32. E agora sim, 432 seria 458. Só que não dá 458. Então vai ficar 458 menos 439 igual a 19. Pronto, agora sim. 19 mais 32 vai dar 51. Opa. Mais 32, 83. Pronto. Bom? Pode ver que se a gente botar mais 32 aí, vai quase chegar junto, tá certo? 800 e... vai ficar em 106. Ou, vai passar, na verdade, né? 116. Ou seja, vai entrar no outro ciclo. A gente tem oportunidade para todo mundo da nossa população ser escolhido, tá certo? Quando a gente estabeleceu isso aqui. Essa vai ser a nossa amostra. E na nossa segunda amostra, no arquivo que eu mandei para vocês ontem, para facilitar, eu tirei os porquês, tá certo? A gente vai trabalhar com dados mais simples. Sexo, idade, cidade, e em quem você vota e em quem você não vota, tá certo? Em quem o eleitor, o pesquisado, votaria e em quem o pesquisado não votaria, tá certo? E aí, pronto, está estabelecido. A nossa forma de escrever aqui. Observem que a amostra que a gente vai fazer agora é diferente. A gente vai usar o 19, e aí vai copiar e colar a mesma informação que a gente tinha, tá bom? Copia tudo isso aqui. Professor, uma pergunta. É para colocar o número de ordem? Coloca, que é para mostrar a lisura daquilo que vocês estão fazendo. Qual o número de ordem? Por aqui fica muito mais fácil de conferir. E até mesmo para vocês não se perderem, tá bom? Então, na amostra B, aqui, eu levei em consideração o seguinte. Eu fingi aqui que já tinha coletado esses dados, que fossem esses números. A gente já está aqui com uma informação, tá bom? Vocês vão descrever que é usar a forma sistemática, que utilizou os 2 últimos números da matrícula. Anotem o número da matrícula de vocês também no trabalho, tá certo? Vejam como foi feito final, como formar a tabelinha. E aí vamos contabilizar, né? Vamos fazer a distribuição de frequência. Qual a distribuição de frequência que dá para fazer aqui nesse meio? Olha, você pode fazer a distribuição de frequência do sexo, pode fazer a distribuição de frequência da idade, não recomendo da idade, dessa forma daqui, vou explicar já já por quê. Pode fazer da cidade, pode fazer a distribuição de frequência dos votos, em quem votaria e em quem não votaria, tá bom? Mas escolham somente 2 dados,
3 no máximo, para poder fazer essas tabelas. O trabalho vai ter que estar diversificado. Vocês não são obrigados a fazer a distribuição de frequência de todas as informações, tá bom? Vocês vão escolher 2 ou 3 por amostra para poder fazer. Da mesma forma, quando for fazer os gráficos. Vocês não precisam fazer gráficos de todas as informações. E não necessariamente o gráfico de vocês tem que representar aquela distribuição de frequência que vocês já estão trabalhando. Seja com dado diferente, tá bom? Aí, ó, o que é que acontece? Formamos a amostra. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou botar a amostra B aqui para baixo. A amostra B fala sobre o quê, professor? A amostra B, que é essa tabela 3, né? Eu já usei 2 lá. Tabela 3, ela fala sobre escolhas, candidatos preferidos e rejeitados da amostra 2. É um título, tá bom? Da amostra B, desculpa. De onde eu estou tirando essa informação? Não esquecer de colocar de onde veio. Eu olho para ver se todas as tabelinhas, todas as séries que vocês fizeram, elas têm essas informações. Se não tiver, acaba sendo penalizado, tá bom? E aí vamos fazer. Escolher 2 dados aqui, montar a distribuição de frequência que vocês já sabem fazer. Se tiver dúvida de como fazer a distribuição de frequência, me aponta, por favor, tá bom? Pode perguntar à vontade aqui. O WhatsApp está cheio de perguntas, assim que dá eu respondo. Então vamos lá. E aí a gente vem, eu acho que a B é a mais simples, inclusive eu acho mais simples do que a mostrar, porque ela só tem duas informações aqui que diferentes. E a gente parte para a amostra C, tá certo? Vejam só, vou apagar aqui o gráfico, porque a gente ainda não vai chegar já nisso. Vamos lá. A amostra C. A amostra C, a gente utiliza aquilo que a gente chama de técnica de amostragem. Copiei aqui, opa. Estratificada proporcional. O que significa estratificada proporcional? Vou fazer um desenho aqui que eu acho que fica mais simples. Eu quero, nessa população da amostra C, coletar o total de 4,5%. Tá bom? Esse é o objetivo da população. Que a gente já viu que são 20 pessoas. Só que eu dei a vocês 4 extratos diferentes. Eu dividi essa população em 4 times. Eu disse que eu quero observar homens que tenham, deixa eu tirar aqui, fazer aqui com as regras. Pronto, fiz uma tabelinha aqui bonitinha. O nosso improviso tá ótimo. Vamos lá. Nessa tabelinha eu vou escrever aqui, canetinha. Pronto. Eu estou separando aqui homens e mulheres nessa tabela. E aqui eu estou considerando 2 faixas de idade. Quem tem até 24 anos e quem tem 25 anos ou mais. A partir de 25 anos, tá bom? Ou mais. E aí,
Considerando esses quatro extratos, saibam que eu vou ter que coletar 4,5% dos homens de até 24 anos, 4,5% dos homens com 25 anos ou mais, 4,5% das mulheres com até 24 anos e 4,5% dos homens com 25, das mulheres com 25 anos ou mais. E aí, o que é que acontece? Quatro extratos diferentes, né? Na pesquisa, como estava em aberto, 3 pessoas responderam o nome de cidade, salvo me engano, Olinda, Recife e Cabo, na pesquisa. Elas macularam ali o processo. Então, a gente tem 3 pessoas que responderam idade válida. Apesar de estar lá, 3 idades inválidas, nós não vamos considerar essas 3 respostas incorretas. Os nossos extratos vão ser somente esses 4, que já está de bom tamanho, que já dá muito trabalho, tá bom? Para facilitar para vocês, o que foi que eu fiz? Eu já fiz a contagem de quantos homens existiam, quantas mulheres existiam em cada uma dessas faixas de idade. E aí eu trago para vocês que as quantidades foram, as quantidades originais. Existem 86 homens com 25 anos ou mais. Existem 75 homens, ou 86 homens com até 24 anos. 75 homens com 25 anos ou mais. 190 mulheres com até 24 anos e 85 mulheres com 25 anos ou mais. Essas quantidades, elas são originais, bom? Que se a gente somar com os 3 que tinha lá, da idade inválida, vão dar 439 respostas. Só que eu quero 4,5% dessa população observando esses extratos aqui. Esses 4 extratos. O que é que a gente vai fazer, então? Nós vamos calcular 4,5% de cada um desses extratos. Quanto é 4,5% de 86? Quanto é 4,5% de 75? Quanto é 4,5% de 190? E quanto é 4,5% de 85? E aí, resumindo, eu já fiz uma conta aqui, para poder, a gente tá perdendo tanto tempo assim. E a nossa amostra, 4,5%, a gente vai pegar 20 respostas. Nós já calculamos isso. Dessas 20 respostas, 4,5% de 86 são 4 respostas aqui, vão ser 3 respostas aqui, 9 respostas aqui e 4 respostas aqui. Isso foi já arredondado, tá bom? Vou pegar aqui, calculadora por aqui, tá? Pegar 86 vezes 4,5%, 3,87, que arredondando dá 4. Isso eu fiz com todos os valores, tá certo? Tem que conferir. 4 mais 3 é 7, 7 mais 9 dá 16, 16 mais 4, 20. Bateu direitinho. Se não batesse, significaria que a gente tinha que fazer adaptação em alguma outra resposta, tá bom? Conseguimos saber de onde são os 20. E aí, como é que a gente vai escolher os 4 homens de até 24 anos? Fica livre para vocês. Vocês escolhem de forma aleatória ou vocês escolhem de forma sistemática. Enfim, vocês que vão decidir, mas lembrem que no relatório de vocês tem que estar lá a decisão. Nós decidimos escolher esses 4 homens desta forma. A gente usou o sorteador eletrônico de novo. Professor, o que é que o senhor acha que é mais simples? Vamos lá. Eu faria o seguinte. Eu pegaria o sorteador eletrônico. Eu quero formar 20, né? Mas muito provavelmente a gente vai completar uma lacuna primeiro. Então, pegaria, sortearia 30 números, anotaria aqueles valores ali do lado. E ia conferindo para ver se eu completava a nossa resposta ou não. Lembrando, aqui eu preciso de 4 nomes. 4 números. Aqui precisa de 9.
Aqui vai precisar só de 3 e aqui de 4 novamente. Tá bom? Quando completasse um extrato desse, vou continuando até completar todos os extratos. Tá bom? Descrevam como vocês fizeram, qual número deu no sorteador. Inclusive, se for fazer pelo sorteador, anote os números que por acaso não deram. Pode botar lá. Eu não utilizei o 75, professor. Eu não utilizei o 423. Não tem problema. Mas você está dizendo lá que quando o sorteador colocou esses números para você. Tá bom? Então, vamos lá. Formando nossa amostra aqui. Então, pega aqui os dados para a amostra. Estão separados. Deixa eu dar uma diminuída aqui um zoom. Eu utilizei somente, foi quase uma pesquisa do IBGE. Utilizei somente sexo e idade, cidade caiu fora. Membros da família, renda bruta. Atenção, esses dois dados eles são importantíssimos para a pesquisa da gente, tá bom? Por quê? É onde a gente vai conseguir explorar melhor as ideias das medidas de tendência central, bem como as medidas de dispersão, tá certo? Medidas de posição e medidas de dispersão, que são variância e desvio padrão, tá certo? Então, essas duas informações aqui, super importantes. Não que as outras não sejam importantes. Dessas informações aqui da casa, elas vão influenciar bem pouco, tá bom? Vocês botam uma tabelinha com todas essas informações também no trabalho com os 20 dados que vocês vão apurar, tá certo? Gente, quando a gente formar a amostra, aí a pergunta a gente tem 4 extratos diferentes. Na hora, a gente vai precisar fazer 4 tabelas, 4 séries? Não. Vai botar tudo numa única tabela, numa única série, numa única distribuição de frequência, ou numa única série de estatística, tá bom? Então, pode botar as 20 informações. Não precisa separar se é homem, se é mulher, enfim. Agora, se quiser botar separado, não tem problema. Quer botar separado e botar depois tudo junto? Sem problema nenhum, tá bom? Isso aí é que vocês vão descrever no relatório de vocês, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. E aí vocês vão formar o banco de pesquisa de vocês, a tabelinha e tudo mais. Gente, então, essas são as 3 técnicas. Hoje eu fiz uma revisão sobre as técnicas com vocês, quais eram as 3 técnicas, como elas se comportam na prática, o que é uma tabela comum, o que é uma série estatística, e a gente ainda adentrou nas séries, nas distribuições de frequência, né? E aí, nessa distribuição de frequência, até o momento eu falei sobre a distribuição de frequência simples. Porém, existe um outro tipo de distribuição de frequência, que a gente chama de distribuição de frequência por classes. O que é uma distribuição de frequência por classe? Imagine que a gente tem a faixa idade. Eu vou puxar aqui para vocês. Mulher, idade. Pronto. Eu vou botar aqui na minha tabelinha. Página. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Aqui mesmo. Então, o que é que acontece? Quando a gente tem uma tabela como essa, a gente percebe que várias idades elas vão se repetindo, tá certo? Então, a gente tem aqui o 18 se repetindo mais de uma vez, o 19 se repetindo mais do que uma vez. E aí, uma das possibilidades da gente fazer a distribuição de frequência é o seguinte, a gente pegaria, de um lado, colocava os dados, mas que dados são esses? Agora, os nossos dados se chamam idades, tá bom? De um lado, a gente tem a idade,
E do outro lado, a gente tem o número de vezes que ela aparece, que eu posso botar como quantidade ou como frequência. Tá bom? Eu pergunto para vocês. A idade, 18 anos, tá certo? Ela aparece quantas vezes aqui na tabela? Apareceu aqui 4 vezes essa informação. Então, frequência igual a 4. A idade 19 apareceu quantas vezes? Uma. Tem duas aqui, pronto. Duas, pronto. A idade 20 apareceu aqui uma, duas. Só um instantinho. Pega, vamos lá, continua. A idade 20, eu anotei errado aqui, aparece 2 vezes, tá certo? E assim por diante. Agora, imagina a gente fazer idade 21, que não aparece nenhuma, a gente bota um traço ou bota o 0. Idade 22, não tem ninguém, então bota 0 ou um traço. Só que, olha, a maior idade que a gente tem aqui, eu acho que é 34, pronto, 34. Tem 2 mulheres aqui com, não, 37 anos, pronto. Imagina a gente continuar isso aqui até chegar em 37. A tabela vai ficar enorme, a distribuição de frequência vai ficar enorme. E o papel da estatística não é complicar, ao contrário, é facilitar. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? O que é que a gente pode fazer para simplificar? A gente cria faixas de idade, tá certo? Isso é muito comum nas pesquisas, que vai fazer separar por idade, geralmente colocar crianças até 0,5 anos, de 6 a 13 anos, 14 a 18 ou a 15, e assim por diante. E aí, os jovens, que eles chamam, que geralmente são chamados na pesquisa, até 24 anos, que é a situação econômica, geralmente são as pessoas que estão ali na fase dos primeiros empregos, estão terminando ainda seus estudos. Então, tem toda uma logística para considerar isso aí como sendo, os jovens, né? A partir dos 25, já vai ficando mais maduro, fica aí numa faixa até aproximadamente 40 anos, quando o mercado de trabalho passa a ter algumas limitações, até 59 anos, e a partir de 60 anos, que é considerado como idoso. Então, essas faixas de idade, que elas são consideradas, elas formam uma nova distribuição de frequência. Vou colocar aqui desse lado para a gente. Essa distribuição de frequência, ela é... Essa distribuição de frequência, a gente tem aqui as idades por intervalos de idade, tá bom? Então, eu posso criar aqui várias faixas de idade diferentes. Se eu quiser colocar a mais comum, de 17 até 24 anos, de 25 anos até 39, dos 40 aos 59, enfim, tá bom? 60 anos ou mais. E aí, sair calculando a idade. Então, entre 17 até 24 anos, quantas pessoas tem? Tem aqui mais uma, duas pessoas. Então, tem um total aqui de 10 pessoas nessa faixa de idade, tá bom? Entre 25 anos e 39, tá todo o restante aqui. Quantas pessoas? E assim, a gente tem uma outra
uma outra tabela em que ela não considera somente uma idade, mas uma faixa de idades, um intervalo de idades. E aí, esses intervalos, a gente chama eles de classes, tá certo? Por isso que aqui é uma distribuição de frequência por classes, ou por intervalos também. A gente pode chamar que não tem problema. O que é que acontece? Tem uma nomenclatura aqui que eu já coloquei diferente e que eu vou chamar a atenção de vocês, que numa distribuição de frequência, esses intervalos eles podem ser configurados de forma bem particular. Lembra de quando a gente estudava em matemática, lá no primeiro ano, os intervalos numéricos? Então, a gente tinha aqui aquela história de, intervalo aberto e intervalo fechado, né? Quando era fechado, é porque o número que a gente está dizendo, ele está incluído. Quando o intervalo era aberto, aquele número, ele não pertencia àquele intervalo, tá bom? E imediatamente posterior a ele. Aqui é a mesma coisa, tá certo? Quando eu quero dizer fechado, eu boto aqui, ó, um traço, tá certo? E aberto, ou eu boto uma seta, ou eu não boto nada. Então, aqui, quando eu digo nessa faixa de idade 17, estou dizendo que 17 está nessa faixa de idade. E 24 também está. Então, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. No 25, ele está no intervalo de baixo. Em algumas tabelas, vocês podem ver, é possível que vocês vejam, por exemplo, que vai falando de idade. Quanto tem o faixa de salário? De 0 até 1.000. De 1.000 até 2.000. Professor, mas se tiver 1.000, eu vou colocar em cima e embaixo. Quando a gente opta por... Deixa eu só colocar silencioso. Quando a gente opta por colocar... Quando tem as duas condições, a gente vai escolher onde vai colocar. Vai sempre obedecer ao mesmo critério. Tá certo? O que é que acontece? O que é que acontece? A gente tem a possibilidade de colocar tanto no intervalo de cima quanto no de baixo. E essa numeração, ela ajuda também no outro fato. Os números, na estatística, eles podem se comportar de duas formas. Elas podem ser contínuas, esses números são chamadas de variáveis, essas variáveis elas podem ser contínuas ou discretas. Uma variável discreta é aquela que tem elas são pontuais. A idade. Então, a idade, eu não tenho 8,5 anos. Ninguém tem 35,3 anos. Ninguém tem isso. Você tem 35 anos ou tem 36. Existe um salto. E aí, não tem um intervalo. Então, dizer 24 para 25 não vai fazer diferença. Tá certo? Ou eu estava 24 aqui ou 25 aqui. Acabou. Porém, existe a questão do dinheiro. Se eu boto aqui 1.000 e embaixo eu boto 1.001, aí eu pergunto para vocês, um salário com R$ 1.000, e 20 centavos, ele se encaixa onde? Lugar nenhum. Tá certo? Porque lá em cima eu limitei até 1.000. E embaixo eu coloquei a partir de 1.001. Essa variável é uma variável contínua. Tá certo? E sendo uma variável contínua, não tem intervalo, sempre vai existir um número ali entre eles, eu vou deixar alguém desamparado. Posso deixar alguém desamparado. Então, esse cuidado a gente tem que ter, tá certo? Na idade aqui, variável discreta, super tranquilo. Mas o dinheiro, por exemplo, é uma variável, altura, é uma variável contínua, tá certo? Só tem diferença entre 1,76 metros e 1,77. Tá bom? Mas se tiver medindo em centímetro, ele passa a ser discreto. Porque se a gente medisse a altura de... eu tenho 180 centímetros, já fulano tem 178 centímetros.
aí passaria a ser uma variável contínua, ou discreta, tá bom? Então tem que ter esse cuidado. Vamos lá. Com isso, a gente está encerrando a nossa primeira parte da aula de hoje, que é sobre distribuição de frequência. Então, recapitulando, nós revimos qual os métodos de aprendizagem de amostragem, a gente viu as técnicas de amostragem, viu como a gente formar essas amostras e como fazer a distribuição de frequência, tá bom? Vou interromper nesse momento aqui, por conta do vídeo que já está bem longo, e continuar na próxima gravação.